Leia aqui a palavra do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos. Leia a palavra do Senhor em Gálatas 5, que diz assim: a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E nós vivemos em liberdade em Cristo Jesus. A nossa liberdade está em Cristo. E não podemos mais nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque antes a gente era escravo, mas hoje somos livres. Hoje somos livres para servir a Jesus, para adorar a Deus. E antes a gente era escravo, a gente não era livre. Hoje somos livres. Hoje temos Jesus. Hoje Jesus nos deu essa liberdade. Ouça bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Porque o povo hoje não circuncida mais. Isso era na lei. Hoje vivemos pela graça em Cristo Jesus. Cristo é tudo para nós. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Se deixar circuncidar, ia cumprir toda a lei. E a lei é olho por olho, dente por dente. Jesus disse: eu não venho revogar a lei, mas cumprir. Mas Jesus deixou o evangelho, porque sabe da nossa... Para cumprir a lei é difícil. Vocês que procuram ser justificados pela lei, muitos dizem assim: eu quero viver pela lei. A lei que eu nasci eu vou viver, mas como viver pela lei? Vivemos pela graça. E Cristo, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Se for justificado pela lei, separam-se de Cristo. Na lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus disse: se der um tapa no rosto, dê outro para bater. Se mandar andar uma milha, caminhe duas. Olha, então Jesus já ensinou no Evangelho para suportar. Se andar, como diz aqui, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, porque hoje vivemos pela graça. Não é pela lei, é pela graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito. É mediante o Espírito que vivemos, que nós aguardamos pela fé. É pelo Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Porque sem amor não dá para viver. Sem amor a vida não é. Sem amor, porque Deus é amor. E a fé atua pelo amor. Sim, a fé que atua pelo amor.
Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo disse: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Para que se perturbar? Temos que viver no Espírito, o Espírito que não, nos aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Temos que viver assim. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Neste caso, Paulo não mais sofria, não mais a perseguição de antes. Hoje ele estava sendo perseguido por amor a Cristo, por causa de Cristo, por amor ao Evangelho. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, porque hoje Jesus foi morto na cruz por nós. Sofremos por amor a Jesus, e Paulo sofreu por amor a Jesus. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Queriam se castrar para seguir, né? Se circuncidar. Não pode mais. Vivemos pela graça, por amor a Cristo. Temos que deixar essas coisas. Paulo disse: irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Nós somos chamados, irmãos, para a liberdade. Hoje, nós não somos mais escravos do pecado, não. O pecado não tem mais domínio sobre nós, não. Não. Hoje nós somos livres para servir a Deus com amor. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não podemos usar a liberdade que temos para dar ocasião à vontade da carne, não. Não. O que estão na carne é carne. Os que estão no Espírito é Espírito. Não podemos usar a ocasião para dar lugar, para fazer a vontade da carne. Porque somos livres. Fomos chamados para a liberdade. Mas não podemos dar lugar à carne, porque há uma luta com o Espírito e a carne. Você tem uma guerra travada com o Espírito e a carne. Ou você dá lugar ao Espírito ou à carne. É melhor ficar dando lugar ao Espírito. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não use. Não podemos usar a liberdade para dar, porque muitos estão aí, fazendo a vontade da carne. E não é assim. É preciso dar lugar pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito. Temos que dar lugar ao Espírito de Deus na nossa vida e não a carne. Tem que amortecer a carne para dar lugar ao Espírito de Deus na nossa vida. Não podemos dar lugar à carne, ocasião à vontade da carne, porque temos liberdade. Porque temos a carne em nossos inimigos. O pecado, o mundo, a carne e o diabo. Os nossos inimigos travados. A carne, o mundo, né? A carne, o mundo, o pecado, o diabo, né? Somos inimigos, nossos inimigos.
o eu dos nossos inimigos, irmãos. É o eu, a carne, a vontade da carne, as vontades da carne e o diabo. Os nossos inimigos. E nós temos que lutar contra essas coisas. O Espírito que nós aguardamos pela fé, justiça, que é a nossa esperança. Nós temos o Espírito. Então, temos que saber que nós não podemos dar lugar ao eu, os desejos da carne, as vontades da carne, o diabo, porque não é tudo não, o eu, as vontades da carne, o diabo, o pecado. Então, nós temos esses inimigos esses inimigos que nós, irmãos, temos que saber, não podemos dar ocasião à carne. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O apóstolo Paulo diz, para a gente não usar a liberdade que Deus nos deu, essa liberdade, meus irmãos, para dar ocasião à vontade da carne, não. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Temos que servir uns aos outros, é mediante o amor. É mediante o amor que servimos uns aos outros. Porque se não tiver amor uns pelos outros, fica difícil até servir. Mas servimos uns aos outros em amor. Servimos uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei resume num só mandamento. Ame o seu próximo. É o amor. Muitas vezes, acontecendo algo comigo, e eu dizia assim, eu ficava muitas vezes triste, mas meu Deus, eu estou ali, me esforçando para te agradar, fazer a tua vontade, querendo fazer o que o Senhor me manda. E eu estou passando por isso, eu estou passando por essa situação, e chorava e sofria, e adoecia. Mas o Senhor falou comigo assim. Porque nós temos que viver servindo uns aos outros, os irmãos. Temos que servir uns aos outros. Os irmãos, servindo uns aos outros, mediante o amor. E eu precisava viver servindo a meus irmãos mediante o amor. E é isso, assim como eu tive e isso também vem a maturidade cristã nas nossas vidas, porque a gente passa a amar os irmãos, servir aos irmãos mediante o amor. Mediante o amor. Meu Deus, e Deus falou comigo, ore assim. Meu Deus, me ajude a amar os irmãos, me ajude a perdoar os irmãos, me dê graça para suportar. E assim, eu comecei a orar dessa maneira. Quando eu comecei a orar assim, como Deus me orientou para orar, eu senti que muitas coisas hoje
que eu passava hoje, recebia tudo ali, aquela tristeza, ficava a alma doente, abatida. Hoje não. Depois que eu passei a orar dessa maneira, irmão. Se alguns irmãos sentem dificuldade em perdoar os irmãos, para continuar ali. Porque senão, eu saio da igreja, vou para outra igreja, mas lá a luta vai, as provas vai, e termina vivendo de igreja em igreja, saindo de igreja em igreja, e termina voltando para o mundo. Se decepciona em dizer. E quando nós paramos para orar desta maneira, meu Deus, me ajude a amar, me ajude a perdoar e me dê graça para suportar. Irmãos, as coisas mudam e a gente podemos suportar, servir uns aos outros mediante o amor. Eu sirvo meu irmão mediante o amor. Sirvo minha irmã mediante o amor. Que Deus colocou no meu coração o amor. Mesmo suportando, muitas vezes, sendo decepcionada com algo. Mas nós devemos servir no amor. Servimos os outros mediante o amor. Porque toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Porque quando nós nos amamos, e quando a gente oramos assim, Senhor, me ajude a amar, me ajude a perdoar, me dê graça a suportar, a gente passa a nos amar mais. A gente passa a nos amar mais e amar o próximo. Porque vai suportar as fraquezas. Porque a palavra do Senhor diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar nós mesmos. E muitas vezes, nós deixamos de suportar as fraquezas dos mais fracos e passamos a querer agradar nós mesmos. E temos que parar de querer agradar nós mesmos. E suportar as fraquezas do mais fraco. Agradar a nossa vontade, nosso querer, o eu. Não temos que deixar de agradar nós mesmos para viver o amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, deixamos de viver nós mesmos para amar os outros, porque nós começamos a nos amar. Começamos a nos amar. Amar nós mesmos, porque a gente passa a perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a mágoa, vem a mágoa, o ressentimento, a tristeza. E a gente fica doente. A alma fica doente. Mas quando a gente começa a amar nós mesmos, a gente perdoa, suporta os mais fracos, para não agradar nós mesmos, suporta os mais fracos, nos ama mais, e assim a gente pode ame o seu próximo com a si mesmo, porque servir aos irmãos em amor é diferente. Não adianta a pessoa forçar a servir os irmãos se não ama realmente. Não é em amor. Não sendo em amor,
é uma coisa forçada que não dura, não. Não sendo em amor, é uma coisa forçada que não dura, não dura. Mas quando é em amor, dura. Porque é em amor, é constante. Porque a vida cristã é constante. A vida constante é uma vida dia após dia. A vida cristã. E precisamos viver em amor. Servir uns aos outros mediante o amor. E temos que servir uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, os irmãos, se for para se morder uns aos outros, se devorar uns aos outros, não fica na igreja. Não fica. Sai. Se for para se morderem, se devorarem uns aos outros, em lugar nenhum. É preciso servir uns aos outros em amor. É em amor. Não é em ódio. Não é em amor. Servir uns aos outros, amar o seu próximo como a si mesmo. E depois que eu comecei a orar, meu Deus, me ajude a amar. Meu irmão, me ajuda a perdoar meu irmão. Não é só os nossos vizinhos, aqueles que nos perseguem, porque a palavra do Senhor diz: amai os inimigos, bendizer os que te maldizem, fazer o bem o que te odeia, orar pelos que te maltratam e te perseguem. É assim que a palavra do Senhor, que Jesus está ensinando, que temos que amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar aqueles que nos maltratam, pelos que nos maltratam e nos perseguem. É orar pelos que nos maltratam e nos perseguem do jeito que Deus se agrada. Porque se for orar pelos que maltratam e que se perseguem de uma maneira, uma oração contrária, Deus não se agrada. Mas devemos orar para que Deus venha abençoar eles, as pessoas que nos maltratam, que nos perseguem, porque Deus abençoando eles, cuidando deles, livrando eles do mal, está livrando a gente também. Orar assim, para que Deus abençoe eles, para também nos abençoar, livrar eles do mal, e nos livrar também, proteger eles e nos proteger. A oração pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, é desejando o bem para eles, para que o bem venha para nós também. E é assim, meus irmãos, que tem que ser. Eu tenho aprendido muito. Quando Deus diz: orem, meu Deus, me ajude a amar os irmãos, me ajuda a perdoar e me dê graça para suportar. Orando dessa maneira, eu senti o meu coração tranquilo, um coração leve, coração em paz, me senti tranquila, minha alma em paz. É uma coisa diferente, irmão, quando nós servimos uns aos outros, irmão, mediante o amor. Porque tudo passa, mas o amor nunca passa. Deus é amor. E Deus quer que nós servimos uns aos outros em amor. E amar o próximo como a nós mesmos.